Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV e vamos para mais um Futebol DT com uma análise de pós-jogo bem atrasada, um pouco antes apenas do início da quarta rodada, para Cruzeiro e Goiás, jogo da terceira rodada, partida vencida pela equipe celeste por 2-1, jogo em Minas Gerais. Goiás foi como visitante e acabou perdendo por um gol de diferença, 2-1 para a equipe do Cruzeiro. Como a tradição manda, aqui no canal, primeiro que eu falo é que palpite eu coloquei para o jogo. Eu coloquei uma vitória mínima a favor do Cruzeiro, obtive êxito aí no palpite. O retrospecto dos dois times, galera. O Cruzeiro começou o brasileiro perdendo do Flamengo no Rio de Janeiro por 3-1, depois venceu em Minas num jogo muito complicado contra o Ceará, venceu o Ceará num jogo muito complicado por 1-0, e agora vence o Goiás por 2-1, chegando aos 6 pontos. O Goiás, que estreou vencendo fora de casa o Fluminense por 1-0, aquele gol de falta no fim do jogo por baixo da barreira, praticamente ali do Rafael Vaz. Depois, em casa, perdeu do São Paulo por 2-1, num jogo muito bom dos dois times. E acaba perdendo novamente fora de casa em Minas para o Cruzeiro, ou seja, continua estagnado com 3 pontos, enquanto o Cruzeiro com 6. Uma quantidade de pontos para uma equipe como o Goiás é até aceitável, assim, no sentido de que ganhou a quantidade de pontos não, galera, mas a relação de quantidade de pontos com desempenho, eu acho que a quantidade de pontos está um pouquinho até abaixo do que poderia ser. O primeiro jogo contra o Fluminense foi um jogo muito bom do Goiás, defensivamente foi muito bem e contra-atacou com muita eficiência. No fim, até numa falta gerada de um contra-ataque, fez o gol. Contra o São Paulo, tomou 2-0, mas fez um jogo muito equilibrado em todos os momentos praticamente. E galera, contra o Cruzeiro, apesar da derrota, também conseguiu assustar bastante o time mandante. O Cruzeiro abriu o placar com o Dedé, e aí o Michael empatou, e eu tinha falado bastante do Michael no meu vídeo de pré-jogo, que eu acho que eu falei que seria a principal arma do Goiás caso quisesse aprontar contra o Cruzeiro. E o Michel conseguiu empatar os 12 minutos do segundo tempo. E a todos os momentos, galera, o jogo tava equilibrado, assim. O Cruzeiro, tudo bem, foi um pouquinho superior, tal. Até as estatísticas mostram aqui, vamos pegar as estatísticas. O Cruzeiro finalizou 20 vezes, acertou 6 ao gol. O Goiás 13, acertou 14 ao gol. Então, assim, uma diferença. Claro, o Cruzeiro finalizou consideravelmente mais, mas não é nada absurdo. Teve 61% da posse de bola, equipe mandante. O Goiás teve 39%. E o Cruzeiro trocou 519 passes. O Goiás 333. Aqui vem uma estatística interessante, muito legal da gente acompanhar. A precisão de passe foi altíssima. E aí, claro, tem passes trocados na defesa, passes mais fáceis? Tem. Mas, de qualquer jeito, olhem as estatísticas. 87% dos passes do Cruzeiro foram acertados. E 80% dos passes do Goiás foram corretos. Ou seja, uma média muito boa, muito boa. Vários jogos, nenhum dos times chega nem a 80, pô, um time chegou a 87, o outro 80, é muito legal. E aí esse jogo no equilíbrio tal, até faltando 10 minutos aí, 10, 9 ali, 35 alguma coisinha, o Rodriguinho de cabeça deu os números finais e deu a vitória para a equipe celeste. E um gol que o Rodriguinho tem não vou dizer que tem um costume de fazer, mas tem um diferencial nele, né? Ele é um cara 1,77, 1,78, galera, se eu não me engano é 1,77. E assim, 1,77 de altura, para um meio é uma altura bem legal e ele se posiciona muito bem na área. Tanto é que fez gols de cabeça. Aí a gente volta para 2017 na final contra a Ponte e nas semifinais do Paulistão de 2018, também pelo Corinthians contra o São Paulo no escanteio, um jogo épico que o Corinthians empatou, que o Corinthians na verdade venceu e empatou no placar agregado. Então o Rodriguinho tem esse diferencial, até uma bola aérea para um meia é muito legal. E assim, galera, resumindo, um jogo com certo, não vou dizer domínio, né? Um jogo no qual o Cruzeiro foi um pouco superior, criou chances, o Goiás jogou bem. Para Minas Gerais, jogando contra uma equipe muito boa como é a do Cruzeiro, jogou bem, conseguiu um empate, e assim, foi aquela vitória, aquela coisa, um golzinho de diferença, um gol mais marcado
pra reta mais final do jogo. Uma vitória, na minha opinião, merecida, porque realmente foi um time que foi um pouco melhor, mas deixa, na minha opinião, uma visão muito boa. Claro, sobre o Cruzeiro, que venceu em casa, fez 2 gols, apesar de ter tomado 1, mas principalmente do Goiás, que foi fora de casa, perdeu o jogo, mas que conseguiu fazer uma partida pau a pau contra o Cruzeiro, o que não é fácil. Então, parabéns ao Cruzeiro pela vitória, pela qualidade ofensiva e defensiva, por ser um time muito bem estruturado. E parabéns ao Goiás também, que mesmo com a derrota, jogou bem, assustou e mostra que é um time que pode roubar muitos pontos de equipes maiores. Então é isso, parabéns à arbitragem também da partida. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus likes, inscrevam-se no canal. Esse foi mais um Futebol DT aqui no Diego TV. Valeu, galera, falou!